Lá em Lucas 8, a gente encontra Jesus valorizando a mulher em todos os sentidos. Lucas faz questão de deixar claro que as mulheres eram mantenedoras do ministério de Jesus. Foram elas quem cuidaram do corpo de Jesus. Foi para elas que ele apareceu na ressurreição. Enfim, a mulher tem toda essa importância no Evangelho. Mas, pastor, nós tivemos 3 ondas do movimento feminista. A primeira, em 1920, a primeira onda do movimento feminista, as mulheres foram para a porta do Miss América, nos Estados Unidos, onde acontecia o concurso de beleza mais importante daquela época. E as mulheres foram para lá e queimaram sutiãs, na ideia de falar que elas não eram só um corpo bonito, e não só um rosto bonito, e não só um objeto. A ideia era bacana, uma vez que as mulheres vinham desconstruídas ao longo do tempo e lutando pelos seus direitos. Mas aí, na segunda onda do movimento feminista, entre as décadas de 40 e a década de 70, culmina-se com algo completamente antagônico ao evangelho, que foi o movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll, e o advento da pílula anticoncepcional. E a mulher, então, começa a achar que ela tinha uma liberdade sobre o corpo, uma liberdade sobre a quantidade de parceiros, uma liberdade sobre a decisão de tantas outras coisas. E aquilo que era para ser uma ideia bacana foi deturpado e começa a quebrar os princípios que a reforma tinha resgatado. Que era o princípio de uma mulher virtuosa, uma mulher que governava a sua casa, mas também era boa mãe, uma mulher que trabalhava fora, como a mulher de Provérbios 31, comprava uma propriedade, adquiria e olhava tudo ali, uma mulher que era previdente, que estava sempre antecipada aos problemas. Mas aí a mulher do século, depois da reforma, dos movimentos feministas, ela então se perde nessa mistura de papéis. E hoje, na nossa geração, a pós-modernidade, 2017, como foi sua pergunta, nós encontramos muitas vezes uma mulher hoje fruto desse movimento feminista de forma aguda. Então, eu creio que Deus deseja continuar agindo nas mulheres e através delas. Mas isso muitas vezes é impedido, porque quebrou-se um princípio com o movimento feminista, e ninguém que quebra o princípio do Senhor fica por isso mesmo. Então hoje a mulher paga um preço alto, e nós encontramos muitas mulheres altamente bem-sucedidas, mulheres bem resolvidas profissionalmente, mulheres letradas, ocupando bancos das universidades. Dos 100 maiores céus do Brasil, hoje 20 são mulheres. Então, quer dizer, a mulher tem um espaço muito grande, mas são mulheres adoecidas de alma. Muitas vezes que não conseguem sustentar um casamento, não vivem felizes nele. Muitas vezes que têm filhos, mas não são mães, que não se veem nesses papéis, porque quebrou-se isso. Então, eu acredito que todas as vezes que as datas são marcos, é momento de refletir e de resgatar aquilo que mulheres como Caterine Vambora lutou tanto para permear, que é o resgate da palavra de Deus sobre isso. Ou seja, eu tenho um padrão. Você, mulher que está me ouvindo, você, homem que tem uma mulher do seu lado, as escrituras trazem um padrão para o papel feminino. E hoje, você e eu, ano de 2017, podemos então, com os olhos críticos e à luz das Sagradas Escrituras, resgatar aquilo que de fato as Escrituras trazem para nós como mulher. E quando nós voltamos para as Escrituras, nós encontramos essa mulher que era completamente cuidada pelo Senhor desde sempre, mas que sempre era também obediente a tudo aquilo que Ele dizia e a forma como Ele a criou para si. A Bíblia é para todos nós, é para homens, mulheres, letrados e todas as outras coisas. Eu acredito que a mulher, ela tem uma facilidade maior de levar a emoção para todos os lugares. Então eu penso que é prudente que essa mulher cuide da sua alma, entendendo e levando em consideração a palavra de Deus, permear tudo aquilo que gira em torno da nossa vida. Não falando do que elas acham, do que elas vivem, do que elas pensam, do que funcionou na vida da vizinha, são hoje competentes para pregar o Evangelho. E para a glória de Deus, nós sabemos que tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. Então eu acredito que a Bíblia não condena, e que você, mulher, uma vez capacitada, uma vez se organizando para isso, uma vez conhecendo as Escrituras e fazendo delas
regra de fé e prática pode ser uma ajudadora, não só no seu lar, mas para ensinar outras mulheres, para aconselhar outras mães, para subsidiar o seu esposo, como foi Catarina na vida de Lutero, e tantas outras mulheres piedosas que ao longo da história vem fazendo a diferença pela verdade, pela verdadeira abordagem das Escrituras. A ideia da submissão bíblica é exatamente a ideia de estar sob a missão, debaixo da missão, protegida pela missão do marido. É certo que hoje nós temos algumas mulheres surgindo no ministério que os maridos não têm ministério. Antigamente, a esposa de um pastor era necessariamente pastora e ela se via na obrigação de liderar senhoras, de organizar departamento infantil e de tantas outras coisas. Mas hoje existem mulheres que são pastoras e que o marido não tem um ministério tão notável. Às vezes ele tem o dom de misericórdia, dom de amor, dom de orar e tantos outros dons, mas não tem o dom do ensino, não tem esse dom. Mas pastor, tudo aquilo que permeia pela submissão passa pelo acordo. A ideia da submissão bíblica, quando nós falamos de algo que um fala e o outro obedece, é sempre resgatada quando nós olhamos para a ideia de que, se não houver acordo, prevalece a palavra do cabeça, que é o marido. Mas quando nós falamos de vida cristã, de um casal crente, de um casal que norteia a sua conjugalidade pela palavra de Deus, nós pressupomos que nós estamos falando de um casal que vai encontrar acordo, limites e equilíbrio para viver a vida cristã e todas as outras coisas. Uma vez havendo acordo, segue-se a palavra de Deus. Então, o princípio da submissão, agora, se você, mulher que está me ouvindo aí, acredita ter ministério, tem um chamado de Deus para sua vida, mas o seu marido não concorda, ele não te abençoa, o meu conselho para você é: não vá, porque ele constitui autoridade sobre a sua vida. Ore até que Deus molde o coração, porque o Espírito Santo é o mesmo. Não tem como ele falar uma coisa para você e outra coisa completamente diferente para o seu esposo. Aquilo que é a voz do Espírito vai ser unidade no casal. E aí, o princípio da submissão dá-se quando você sai para o seu ministério, seja ele a ensinar de casa em casa, colaborar no departamento infantil, servir nos adolescentes, cuidar de jovens, ajudar casais, pregar na igreja ou interceder num culto específico, seja ele qual for. Quando você sai submissa àquele que é autoridade no seu lar, ou seja, com a bênção dele, debaixo da missão dele. E aí você pode contar com essa proteção, com esse homem que pode te levar, te buscar, proteger você, amparar você, estar com você em ambientes que talvez só a presença feminina não convém. Então eu acredito nessa ideia de submissão, mas é muito prudente que a gente relembre que sempre quando nós olhamos para o princípio bíblico, nós encontramos no casal a ideia do acordo. Mas, em não havendo acordo, você, mulher que me ouve, em nome de Jesus, e é mulher de Deus, ore, porque o seu esposo é santificado no convívio com você, e o Espírito Santo falará ao coração dele, para que a obra dele, implantada no seu coração, seja executada para a glória do Senhor. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Somente a Escritura. A ideia é resgatar no seu coração de que tudo aquilo que você precisa está completamente descrito nas Escrituras. Quando eu não conheço a Bíblia, eu posso achar que sou muito espiritual, eu posso falar em diversos idiomas dos anjos diferentes, eu posso profetizar para todos os lugares, mas eu corro o sério risco de errar. Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele vela pela palavra. Não existe outra forma de eu conhecer o meu papel, de eu identificar os meus relacionamentos, de eu tomar decisões, de eu direcionar a minha vida, se não conhecendo a palavra. A única oração para a qual Deus nunca responde não é quando você pede sabedoria a Ele. A Bíblia diz: aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Eu sento com a minha Bíblia e tiro essa ideia. Eu escuto de algumas mulheres: se eu quiser dormir, tiver com insônia, eu vou ler a Bíblia. Minha irmã, em nome de Jesus, isso precisa sair do seu coração. Quando eu oro a Deus e eu entendo que aquela escritura é inspirada, eu não me assento para ler de qualquer forma. Primeiro eu oro, peço sabedoria a Deus, entendimento da verdade revelada,
E aí, peça uma ajuda, vá até o seu pastor, arrume alguém para andar com você, para tirar as suas dúvidas, mas nunca deixe de direcionar pela palavra o aconselhamento que você dá, a instrução que você for dar, a decisão que você for tomar, a opinião que você for dar, porque nós mulheres somos muito emocionais, mas quando nós voltamos para as escrituras, nós encontramos um papel definido, pré-estabelecido para nós, mas para isso é preciso conhecer. Então, minha irmã, nunca é tarde, dá pra começar hoje. E não querer se comparar. Eu quero ser igual a irmã fulana, eu quero falar igual a ciclana. Seja a sua melhor versão e o Senhor vai estar com você.